Fala aí pessoal do BSW, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui hoje. Vamos falar nesse vídeo um pouquinho de Champions League, grande vitória do PSG sobre o Arsenal lá em Londres. Vamos falar também do empate entre Internazionale e Barcelona lá na Catalunha. Vamos falar de Cruzeiro de novo e também um pouquinho de Premier League, principalmente de Chelsea, beleza? Bom, pessoal, para começar, vamos falar do primeiro jogo da semifinal da Champions League entre Arsenal e PSG. Foi jogado lá no Emirates Stadium, casa do Arsenal, né? Depois de muitos anos, o Arsenal aí voltando a uma semifinal de Champions e acaba perdendo pro Paris Saint-Germain. Primeiro que foi um grande resultado pro PSG, né? O início do jogo, assim, deu para perceber uma pressão enorme do PSG, mas dava para ver que era um time muito bem treinado pelo Luiz Henrique, né? Os caras já estavam assim, sabia o que ia fazer, pressionar. Inclusive a saída de bola desse jogo foi igual aquela do Memphis Depay lá, eles saíram, a posse foi do PSG, depois eles deram um chutão, a bola saiu lateral e eles já foram lá para marcar pressão na saída de bola do Arsenal. E foi muito interessante esse jogo, deu para ver que o PSG já tinha essa proposta mesmo de marcar pressão alta, sair pressionando e tentando roubar a bola do Arsenal o tempo inteiro. E deu certo, né? O resultado foi um gol logo no início, o gol do Dembélé. E foi um ótimo trabalho aí do Luiz Henrique, né? Os jogadores já sabiam o que tinham que fazer com a bola, sem a bola, na marcação. E o Arsenal ficou assim meio perdido no início, acabou tomando gol e não conseguiu empatar nem reverter. Destaque, né, para o trio de ataque do PSG, com Dembélé, Désiré Doué e Kvaratskhelia. Kvaratskhelia, acho que é assim mesmo que fala, né? Cara, os três atacantes, sem um centroavante fixo, né? Três muito móveis. O Kvara na esquerda e o Désiré Doué jogando na direita, com o Dembélé meio que fazendo um papel ali de falso 9. Foi perfeito, tanto é que saiu o gol numa jogadaça do Kvaratskhelia e achou o Dembélé no meio da área, que fez uma baita finalização, né? Então, esse trio de ataque aí do PSG é muito bom. Trio jovem, veloz, driblam muito bem, né? Tem dois jogadores ambidestros, se eu não me engano. Um é o Kvara e o outro é o Dembélé. Désiré Doué, que chegou agora, 19 anos, né? Tá jogando muita bola. Então, um baita time do PSG, né? Um baita trabalho do Luiz Henrique. A gente vai falar um pouco também dessa relação entre Chelsea e Cruzeiro daqui a pouco. Olha, desculpa, entre PSG e Cruzeiro daqui a pouco, né? Em relação a essa questão de medalhões e tudo. Mas, não, na minha opinião, foi um baita acerto do Luiz Henrique, esse time do PSG. Outro destaque também nesse time do PSG é o trio de meio-campistas, né? Então a gente tinha três jogadores que vieram diretamente da Península Ibérica, né? Dois portugueses e um espanhol. O Vitinha, o João Neves e o Fabian Ruiz, né? Que são três jogadores assim que ajudam muito na marcação, porque eles conseguem correr atrás da bola, eles conseguem roubar a bola, então eles ajudam muito na parte defensiva desse time, na transição, mas também no ataque, porque os três jogam muito bem com a bola no pé, então ajudam muito esse time do PSG na construção. Tem um bom passe, tem uma boa saída de bola, são móveis, são rápidos, então é um baita trio de meio-campistas, tá? Destaque também para os dois laterais aí do PSG, o Hakimi e o Nuno Mendes, que fizeram um bom jogo, mas eu acho que foi o principal mesmo nesse time, foi o trio de ataque e o trio de meio-campistas. E a zaga do PSG eu não gosto muito, não. Com todo respeito ao Marquinhos e o Pacho. Eu acho que é um ponto fraco aí desse time, mas que também prejudicou e não acredito que vai prejudicar ainda nessa temporada. E o goleiro, né? O Donnarumma, que foi muito bem, fez boas defesas. Então foi um ótimo jogo do PSG, assim. Tanto, principalmente coletivamente, né? Mas também individualmente. E no lado do Arsenal, né? Bom, o Arsenal ele começou mal. A gente já falou aqui, começou mal. Tomou um gol logo no início, né? Então foi o que ele com 4 minutos de jogo já saiu um gol do Dembélé. E depois o Arsenal tentou exercer uma pressão ali natural, né? Principalmente no segundo tempo. Mas dava para perceber que o time estava um pouco bagunçado, assim, não estava sabendo muito o que fazer. Nas estatísticas aqui a gente pode ver que teve até mais expected goals, né? Os gols esperados, mas porque passou a pressionar mais o PSG no final do jogo ali. A posse de bola, o PSG ficou com mais posse de bola, mas foi equilibrado também. 53% de posse de bola para o PSG, 48% para o Arsenal.
11 finalizações do PSG e 10 do Arsenal. Das 11 do PSG, 4 foram no gol e das 10 do Arsenal, 5 foram no gol. Então, assim, pra quem olha as estatísticas, você vai falar, nossa, o jogo foi equilibrado. Até foi, mas não tanto. Eu acho que foi equilibrado muito porque o Arsenal estava perdendo dentro de casa e tentou pressionar o PSG. Mas se você for ver bem, analisar o jogo, o PSG teve muito mais chance, né? Chances claras, assim, né? Só no segundo tempo ele perdeu 2 chances claríssimas. Uma com o Barcola e outra com o Gonçalo Ramos. Se eu não me engano, foi uma bola na trave. Então, podia ter sido pior ainda pro Arsenal. Podia ter tomado um 3-0. Porque o Arsenal se lançou ao ataque, como tem que ser, né? Tem que buscar a vitória, o empate de qualquer jeito. Bom, o Arsenal também apostou muito nas bolas paradas, né? Então, tentou bastante ali encontrar gols através de bola parada. Inclusive, conseguiu marcar um gol com o Merino, mas foi anulado porque estava impedido, né? Uma estratégia ali do Arsenal de ficar atrás da linha de defesa do PSG. E aí depois, antes do jogador cobrar a falta, eles entram para confundir a marcação. E não deu certo. Quer dizer, deu certo, saiu o gol, mas estava impedido, né? Então não deu certo. O destaque individual desse time do Arsenal foi o Saka. Acho que fez um bom jogo, tentou construir, mas não conseguiu fazer nada demais, né? Odegaard um pouco abaixo, o Martinelli também não conseguiu. Vamos ver qual vai ser desse time do Arsenal na volta lá em Paris, mas eu acho que o Paris encaminhou bem, né, essa classificação para a final. Óbvio que 1-0 é um resultado magro, tudo pode acontecer, mas também o Arsenal nesse jogo estava com muitos desfalques. Vamos ver se no próximo jogo vai continuar desfalcado. Eu acredito que sim, na semana que vem, né? Então vamos ver como que vai ser o segundo jogo da semifinal entre Arsenal e PSG. Bom, segundo jogo da semifinal, que foi no dia seguinte, né? Foi um empate entre Barça e Internazionale de Milão, 3-3. Cara, grande jogo. Um empate de 3-3, você já sabe que foi um grande jogo, né? Muitos gols, muita intensidade, o tempo inteiro os jogadores buscando gol. Saía um gol, o outro ia fazer e tal. Então começou assim, a Inter abriu um 2-0. Destacar o Dumfries, né, o lateral da Internazionale, que fez um baita jogo, meteu 2 gols e deu assistência para o Marcos Thuram fazer um golaço de letra, né? E depois o Barcelona, correu atrás do placar. Fez um gol com o Lamine Yamal. Depois teve um gol que foi assistência do Rafinha. Aí no segundo tempo o Dumfries fez o segundo gol dele, então ficou 3-2 para a Internazionale. E aí logo depois, assim, eu pisquei, pum, já tinha sido gol do Barcelona de novo. Uma baita jogada do Rafinha ali, que infelizmente a UEFA deu gol contra, né? Mas eu acho que foi mérito dele, óbvio. A bola bateu na trave, bateu no goleiro e entrou no gol. E aí a UEFA deu gol contra do goleiro. Mas eu acho que foi muito mais mérito do Rafinha do que gol contra mesmo. Mas foi um baita jogo. Primeiro que assim, esse time tem 2 dos principais jogadores, né, do mundo hoje, o time do Barcelona. Um é o Yamal e o outro é o Rafinha. Também tem o Lewandowski que está fazendo uma boa temporada. Sem contar que tem um meio campo bom, tem uma defesa boa. Muitos jogadores da base do Barcelona, né? Então isso aí é um fator muito interessante. E eu acho que foi um baita jogo. A Internazionale com uma proposta de jogo diferente um pouco. Sem ter o controle o tempo inteiro, né? A gente vai até dar uma olhada nas estatísticas aqui desse jogo. Sem ficar com posse de bola o tempo inteiro, né? Mas um time muito mais reativo. Então o Barcelona tinha que propor mais, até porque estava jogando em casa. E a Inter também tentava fazer os gols através dos contra-ataques, da transição, né? Olha só as estatísticas, tá? O Barcelona teve mais expected goals, tá? 1.36 contra 0.9 da Inter. 72% de posse de bola do Barcelona, que é um dado importante, né? Um número bem elevado. Você vê que faz sentido isso, né? Porque o Barcelona tinha que propor, estava jogando em casa, saiu atrás do placar também. Depois do segundo tempo tomou um gol, ficou atrás de novo, e depois tentou ainda o empate, tentou ainda virada, mas não conseguiu. E a Inter jogando mais nesse jogo de transição, de contra-ataque, ficou menos com a bola. 19 finalizações do Barcelona e 7 finalizações da Inter. Dessas 19 do Barcelona, 9 foram no gol e das 7 da Inter, 3 foram no gol. Então, assim, pelas estatísticas, né, parece que foi um grande domínio do Barcelona. Talvez tenha sido, mas assim, o contexto ali do jogo deu para entender a estratégia da Inter. Mas enfim, esses 2 jogos da semifinal, né, tanto o PSG e Arsenal contra Barcelona e Inter, mostraram que é preciso intensidade no futebol moderno. Então tem que ter o tempo inteiro, buscar o gol, objetividade. Por mais que tenha alguns treinadores, que é o caso do Hansi Flick, do Barcelona, que é o caso do Luis Henrique no PSG, que gostam de ficar com a bola,
gosta da posse de bola, o Arteta também gosta, né? Que vem dessa escola aí do Guardiola, mas tem que ter objetividade, tem que ter o tempo inteiro essa intensidade, buscar o gol o tempo inteiro. Os duelos tem que ganhar o tempo inteiro, não ficar chegando mole, não pode deixar de correr, o jogador tem que voltar para marcar, né? E aí nesse contexto a gente vai falar um pouco de Cruzeiro agora. Primeiro, o Cruzeiro ganhou ontem, quinta-feira, dia 1º de maio, do Vila Nova, 2-0 no Mineirão. Foi um grande jogo do Cruzeiro, né? A gente vai falar um pouquinho aqui das estatísticas também, ó. Foram 2 gols do Caio Jorge, tá? Uma jogada individual sensacional do Caio Jorge, que ele deu uma arrancada lá praticamente no meio de campo, saiu cara a cara com o goleiro e meteu o gol. E a outra que foi uma baita assistência do Gabigol, e ele conseguiu limpar a marcação e fazer o gol. Foi um bom jogo aí do Caio Jorge e do Gabigol também, né? Que atuou como um segundo atacante, meio que um armador ali, fazendo o papel do Matheus Pereira. Posse de bola do Cruzeiro muito maior, né? 62% contra 38% do Vila Nova, o time de Goiás. 18 finalizações do Cruzeiro contra 9 do Vila Nova. Das 18 do Cruzeiro, apenas 4 foram no alvo, hein? Acho que é um aproveitamento baixo, tem que melhorar isso aí. E das 9 finalizações do Vila Nova, só uma foi no gol. Então, realmente, também é aproveitamento baixíssimo. Mas aí, o que eu tava falando? Em relação aos jogos da Champions, né? Esses times da Europa e o Cruzeiro, qual que é a relação? Muita gente tá comparando, inclusive, esse time do PSG com esse time do Cruzeiro que o Leonardo Jardim encontrou. Que é um time onde os treinadores... Casos, né? Onde os treinadores tiraram os medalhões. Foi o caso do PSG. Colocaram jogadores que correm, né? Que vão atrás, que buscam, que têm intensidade, que disputam os duelos com intensidade o tempo inteiro. E por isso que eu estava associando. Por quê? O Leonardo Jardim está trazendo essa característica para o Cruzeiro, que é um time intenso. Ele está tentando trazer um time intenso. Um time de jogadores que vencem os duelos o tempo inteiro. Então, isso é importante no futebol. Tem que correr, gente. Não adianta se o cara tem grife, se o jogador tem... uma técnica excelente, é um jogador super técnico, muito bom, mas que não consegue correr, que não chega, não ajuda na marcação, não ajuda na recomposição. Então, pro futebol moderno, isso não funciona. E o Leonardo Jardim está implementando isso muito bem nesse time do Cruzeiro. E mesmo colocando alguns medalhões no banco, que foi o caso do Dudu, que não aceitou muito bem, né? Todo mundo já sabe aí, não vou ficar entrando nesse mérito. E no caso do Gabigol também, que foi pro banco, mas aceitou, tá fazendo o papel dele, quer tentar melhorar, evoluir. Inclusive fez um baita jogo aí contra o Vila Nova, já tinha vindo de uma boa partida lá na Sul-Americana, apesar da derrota do Cruzeiro contra o Palestino, e tá evoluindo e tem tudo até para receber mais chances como titular. Destaque para essa partida aí, né? Caio Jorge, que meteu 2 gols. Gabigol fez um bom jogo, Lucas Romero fez um baita jogo também, primeiro volante, tá melhorando demais desde a chegada do Leonardo Jardim. O William tá se recuperando, né? Foi desfalque do Cruzeiro aí por uns problemas físicos. Tava muito mal, né, o William nessa temporada, e agora tá melhorando, né? Esse jogo foi muito bom dele. E aí vamos falar um pouquinho, da última vez que eu falei do Cruzeiro aqui, foi um empate contra o São Paulo, 1-1. De lá pra cá muita coisa aconteceu, né? No outro jogo do Brasileirão, no dia 17/4, o Cruzeiro meteu 3-0 em cima do Bahia. Foi um jogo de dominância total do Cruzeiro. E aí deu pra ver o que o Leonardo Jardim queria com esse time. E foi uma atuação até parecida com a do Vila Nova, né? Um jogo de dominância do Cruzeiro. Foi um baita jogo. E aí depois, o Cruzeiro veio com 2 derrotas. Uma contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista, onde o time foi bem também. Foi o mesmo time, né? O Leonardo Jardim tá repetindo muito essa escalação aí dos titulares. E vai provavelmente jogar contra o Flamengo com esse mesmo time. Mas foi um time que jogou bem. E acabou perdendo pro Red Bull Bragantino porque não soube aproveitar as chances. Depois perdeu pro Palestino, foi com um time alternativo, né, para poupar pro jogo contra o Vasco. E infelizmente o time não conseguiu jogar muito bem. Ganhou do Vasco no Brasileirão, foi um jogo também que não foi tão bem assim do Cruzeiro, mas apesar disso conseguiu a vitória, que isso é muito importante, e que foi um jogo assim onde o Cruzeiro batalhou muito, os jogadores mostraram muita disposição. E depois esse jogo contra o Vila Nova, né? Então, assim, basicamente, o Cruzeiro tá quase fora aí da Sul-Americana, né? Seria muito improvável o Cruzeiro se classificar na Sul-Americana, ainda mais em primeiro. Na Copa do Brasil, foi o primeiro jogo ontem, então tá vivo, acho que tá com a classificação encaminhada, apesar do jogo de volta lá em Goiânia ainda. E é óbvio que o Vila Nova vai tentar a classificação, a gente não pode subestimar adversário nenhum, né? E no Brasileirão estamos em quarto, ó. O Cruzeiro tá em quarto com 10 pontos.
atrás do Bragantino com 13. E vai pegar o Flamengo domingo. Vai ser um duelo dificílimo pro Cruzeiro, né? Então vamos ver o que vai ser desse jogo aí. Quem sabe no próxima semana a gente faz outro vídeo comentando um pouco. Pessoal, para encerrar o vídeo aqui então, a gente vai falar um pouquinho agora de Premier League, né? O Liverpool foi campeão já da Premier League com algumas rodadas de antecedência, 4 rodadas, né? 82 pontos, então já faturou ali o campeonato. E vamos falar principalmente da briga pela Champions, né? Pela classificação para a próxima Champions. O Chelsea que está nessa briga, está em quinto lugar. O último jogo que eu falei do Chelsea aqui, se eu não me engano, foi na partida contra o Ipswich Town. Empate do Chelsea 2-2. E de lá pra cá, o Chelsea ganhou todos os jogos. Ó. Ganhou do Legia Varsóvia 2-1 na Conference League. Ganhou do Fulham 2-1. Ganhou do Everton 1-0. E ganhou de 4-1 ontem também do Djurgården. Jogo também pela Conference, tá? Essas duas vitórias em cima do Fulham e do Everton foram importantíssimas para o Chelsea continuar na briga aí pela classificação para a Champions, tá? Então o Chelsea está com 60 pontos, o Nottingham Forest está em sexto, também está com 60 pontos, mesmo número de jogos. Então a briga assim é diretamente entre esses três: Chelsea, Nottingham Forest e Aston Villa. Eu acho que o Fulham está fora já, que é o oitavo com 51 pontos. O Aston Villa está em sétimo com 57. O Chelsea precisa de garantir essa classificação para a Champions, né? Senão a temporada vai ser... Eu não vou dizer que vai ser jogada fora, a primeira temporada do Enzo Maresca, mas eu acho que vai ser uma decepção muito grande. Então é muito importante que o Chelsea ganhe os próximos jogos, tá? Vamos ver um pouquinho aqui da tabela do Chelsea nos próximos jogos. E a gente vai comentar um pouquinho das possibilidades, né? Então, ó, o próximo jogo do Chelsea é contra o Liverpool, dia 4. Contra o campeão inglês, já é campeão, não disputa mais nada essa temporada, né? Então, jogando lá em Londres, eu espero que o Chelsea ganhe, mas não vai ser jogo fácil também, né? Óbvio, porque é o Liverpool, um baita time, e não vai ser jogo fácil. Depois tem Newcastle, fora de casa, Manchester United dentro de casa e Nottingham Forest fora de casa para fechar a tabela e fechar o campeonato, né? Confronto direto aí entre Chelsea e Nottingham Forest para brigar pela classificação. Eu acho que o Chelsea vai ter uma tabela difícil. Não vai ser fácil, mas tem possibilidade de ganhar, né? E tomara que continue ganhando para poder conseguir essa vaga para a próxima temporada, que vai ser importante para a continuidade desse trabalho aí do Enzo Maresca. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Eu vou tentar trazer um resuminho desse aí com mais frequência para falar sobre futebol europeu, falar sobre Cruzeiro, falar sobre Chelsea, tá? E outros esportes também, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado se você assistiu até aqui. E até a próxima. Um abraço.